Fala galera dos vídeos longos, olha eu aqui de novo, de volta pra gente falar sobre livros. Faz tempo que eu não boto a cara aqui, então agora eu sentei aqui e vou gravar vários vídeos que vocês vão ver ao longo aí dos meses. E eu separei um vídeo que eu falei, eu preciso fazer esse vídeo fazendo o meu ranking de leituras da Frida McFadden. A Frida é aquela que solta um livro por mês, tem 300 mil livros dela. Só eu, aqui em casa, eu tenho 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 livros dela. Mas assim, a mulher não para, né? Então a Frida McFadden tá soltando um livro por mês aí, uns 3 livros por ano, mais ou menos. E a gente ama esse tipo de livro, surto, plot, esses livros de suspense. A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, mas se você gosta desse tipo de vídeo, de ranking de leituras, eu contando para vocês quais são os meus livros favoritos de um autor, comenta aqui embaixo se você gosta, comenta aqui qual outro autor você gostaria que eu fizesse esse ranking, ou outros vídeos, deixa aqui embaixo a sua ideia, vamos conversando um pouquinho aqui também. Roda a vinheta, bora pro vídeo. Bom, a Frida McFadden, eu vou pôr a cara dela aqui se vocês não conhecem ela, é famosa porque ela escreveu aquele livro A Empregada, que virou um surto, né? Esse aqui acho que foi o livro dela que mais hypou, que as pessoas conheceram ela pelo livro A Empregada, e ela é famosa por escrever livros de suspense. Dizem que a Frida, ela é um pseudônimo, assim que chama, não sei se essa é a palavra, mas que essa cara dela que a gente conhece aqui não é ela de verdade. Então aí já são fofocas mesmo que a gente ouve por aí. Se vocês quiserem um vídeo só de fofocas, autores assim com curiosidades e tal, pode comentar que a gente vai fazer aqui nos próximos vídeos. Mas ela é famosa por escrever esse tipo de livro de suspense, que tem ali um plot twist no meio do livro, que tem aquela reviravolta e que deixa a gente doidinho para saber o que vai acontecer. E eu vim aqui fazer um ranking para vocês de todos os livros que eu li, quais são os meus livros favoritos, o que eu mais gostei, por onde que eu acho que você deveria começar a ler a Frida. Então, se você gosta desse tipo de assunto, desse tipo de ranking, é agora, bora para esse vídeo. Então, falando um pouquinho sobre a Frida, aqui no Brasil, ela é publicada por duas editoras, pela editora Record e pela editora Arqueiro. Então, na Arqueiro, por exemplo, tem a série da Empregada, e na Record a gente tem outros livros, tipo A Professora, O Acidente, enfim, outros livros dela. Se você gosta desse tipo de livro dela, fica de olho nessas duas editoras, que sempre está saindo o livro dela por essas duas editoras. Cada editora comprou alguns livros dela e eles estão trazendo aqui para o Brasil aos poucos entre aspas, né? Porque essa mulher escreve muito, todo ano lança uns 2, 3 livros dela, então assim, a Mami não para. Adoro os livros dela. Tem alguns que eu não gosto tanto? Tem, mas ainda assim eu gosto da escrita, eu gosto da forma como ela conduz a história. Tem alguns livros que são mais rasos, outros funcionam melhor, mas eu acho que faz parte de qualquer autor. Todo autor que escreve muito tem livros que são muito bons e tem livros que não são tão bons. Eu amo Stephen King, a minha coleção do King tá aqui em cima, dá pra ver a pontinha de It aqui. Se vocês quiserem eu posso fazer um ranking de livros do King também. Que dele também, ele é um autor que tem mais de 80 livros publicados no Brasil e assim, sempre tem aqueles livros que são bons ou aqueles que não são tão bons, né? Então, todo mundo tem aquele que prefere, aquele que gosta mais ou menos. Mas agora vamos falar do meu ranking. Então, eu falei para vocês que a Frida, ela tem muitos livros publicados aqui no Brasil, eu tenho 13 deles, mas eu não tenho todos. Tem alguns outros lançamentos que eu não tenho ainda, tem algum ou outro que é antigo que eu também não tenho. Desses 13 que eu tenho aqui, eu já li 7 e eu vou fazer o ranking daqueles que eu já li. Eu vou começar por aqueles que eu não li ainda, tá? E aí a gente já elimina eles aqui da lista. Então vamos lá. Deixa eu tirar uma pilha aqui, essa pilha do ranking. Essa pilha aqui é dos livros que eu não li ainda. Tem 6 livros aqui nessa lista e eu vou fazer por editora, tá bom? Assim fica mais claro para vocês quais são de quais editoras. Da editora Arqueiro, eu ainda não li O Filho Perfeito. Esse aqui é um dos livros lançamentos dela, né? Acho que lançou final de 25. Vamos ver aqui. 2025, na editora Arqueiro. E aqui ele fala assim, uma história perturbadora que provoca e testa os limites da lealdade de uma família. Esses aqui que eu não li, eu vou contar aqui a sinopse para vocês com base no que está escrito aqui atrás, porque eu não li ainda, não sei, tá? Então, a Érica, ela tem um marido perfeito, a vida perfeita, até que uma noite,
2 policiais batem a sua porta e querem fazer perguntas para o seu filho sobre uma garota que desapareceu. E aí, essa garota, uma adolescente, a polícia suspeita que o filho da Erika, ele tem alguma coisa a ver com esse assassinato, com esse desaparecimento. E a gente vai ver aqui o que aconteceu nessa história. Esse livro ele tem 260 páginas, como sempre os livros da Frida são muito curtinhos, muito rápidos de ler. Então esse aqui é um que eu ainda quero ler logo logo, O Filho Perfeito. Outro livro que eu ainda não li também foi As Sete Chaves, esse aqui também da editora Arqueiro, e ele fala assim: se você quiser fazer algo errado, é melhor ter certeza de que ninguém vai descobrir. Quando tinha 11 anos, a Nora nem imaginava que quando ela fazia os deveres de casa no quarto, seu pai matava mulheres no porão. Até o dia que ela encontrou a porta destrancada, por isso que tá as 7 chaves. Até o dia que ela encontrou a porta destrancada e resolveu descobrir que o pai passava tanto tempo lá. Décadas depois, o pai dela está atrás das grades e a Nora é uma cirurgia bem sucedida, que leva uma vida tranquila e solitária, mas ninguém sabe que ela é filha de um famoso serial killer. E ela pretende continuar que ninguém saiba. Até um dia, Nora fica sabendo que uma das suas pacientes foi assassinada e o mais chocante, do mesmo modo único e terrível que o pai usava com as vítimas. Alguém sabe quem a Nora é e quer que ela pague por os crimes. Só que ela não é uma assassina como o pai. A polícia não tem como culpá-la por nada, desde que ninguém entre no seu porão. Vixe, olha, esse aqui, será que ele entregou assim, 200, né, na sinopse logo, tudo que vai acontecer aqui? Achei que revelou demais essa sinopse, hein, Arqueiro? Esse aqui também tem 260 páginas, curtinho, vem aí essa leitura também, mas agora eu vou deixar esse aqui por último para eu poder esquecer essa sinopse. Agora vamos falar do Detento, que também é da editora Arqueiro. Esse aqui vem com uma etiquetinha, uma fitinha, que fala que é da autora da Empregada, fenômeno global que já vendeu mais de 3 milhões de exemplares no mundo. Gata, você acha que ela vende? Vende muito. Então aqui no Detento ele fala assim: os verdadeiros culpados nem sempre são os que estão atrás das grades. No primeiro dia de trabalho, a enfermeira Brooke aprende 3 regras: tratar todos os detentos com respeito, nunca revelar nenhuma informação pessoal e jamais ser simpática demais com os presos. Ninguém sabe que Brooke já violou todas elas. O que será que tem a ver aqui com essa história? O que será que a Brooke tem a ver aqui? Será que ela conhece alguém? Será que ela foi responsável por colocar alguém na prisão? Nossa, olha, 269 páginas. Será que todos os livros dela tem nessa faixa? Porque o próximo é A Empregada Está de Olho. Esse é o 3º livro da série A Empregada. Esse parece que é maior. Sim, esse tem 330. Aqui eu não vou ler a sinopse porque se você não leu os outros, esse aqui, se eu falar a sinopse vai ser spoiler para você, né? Então eu vou só contar aqui da Empregada para você saber do que se trata, né? Então A Empregada, que é o primeiro livro dessa série, ele conta a história da Millie, que ela vai limpar a casa de famosos, né, de pessoas ricas, até que ela tá achando que ela tá no melhor emprego do mundo, que a família é perfeita, que eles são ótimos, que eles tratam ela bem, só que coisas estranhas começam a acontecer ali na casa. Não é sobrenatural, né? É uma coisa meio estranha, de suspense mesmo, de coisas estranhas com o casal, que tem a vida perfeita, mas não é tão perfeita assim. Então a gente vai ver o que tá por trás dessa família perfeita. E o livro 2, ela vai, né, ter outra família, o livro 3 eu imagino que é uma outra família. Então aqui a gente vai ter essa história que eu tô doido pra continuar essa série. Eu já li o 1 e o 2, e entre o 2 e o 3 tem um conto que se passa ali entre os 2 livros, que eu já li também. Ele não tem o livro físico, mas eu já li, ele tá no Kindle. Esse aqui eu tô doido pra ler. Esse aqui também, esse aqui é o último da série de A Empregada por enquanto, e também é o último dos livros da Arqueiro que eu ainda não li. Agora, da Record, tem 2 livros que eu ainda não li da Record. Os livros que eu não li ainda foram A Professora e O Acidente. Vou começar pelo Acidente. Aqui ele fala assim, bom, vamos lá, é um livro de 345 páginas, mas quando a gente compara aqui as páginas, essa aqui é a fonte da Record. Eu acho que ela tá maior do que a fonte da Arqueiro. Vamos mostrar aqui. Não sei, pode ser impressão minha, mas eu achei que a fonte da Record tá maior, então por isso que talvez os livros fiquem um pouquinho maiores. Mas, no Acidente,
Ele fala assim: eu nunca matei ninguém, não sou assim, sou uma boa pessoa, não minto, não trapaceio, não roubo, quase nunca levanto a voz, pouquíssimas coisas na vida das quais eu me envergonho. Mas aqui estou. E o que foi que eu fiz? Enterro o rosto na mão, engolindo o choro, não sou de chorar, nunca fui. Mas nesse momento parece apropriado. Se eu não chorar, quem vai chorar? Depois de um instante, me forço a me endireitar a postura e me recompor. Afinal, fiz isso por um bom motivo, não tinha outro jeito. Então será que ela cometeu um crime aqui por um bom motivo? A gente não sabe, vamos descobrir nessa leitura. Esse aqui eu também quero ler logo. Todos os livros da Frida eu quero ler logo, gente. Eu fico doido para ler os livros dela. Mais um aqui, A Professora, da Frida McFadden. Esse aqui é da Record, como eu falei ali do outro. Esse aqui, ele tem também 330 páginas. E aqui, esse aqui, eu sei mais ou menos a sinopse, não preciso ler. Ele conta a história de uma professora, que o marido dela também é professor, que eles estão ali na escola, vai contar o ponto de vista deles ali como professores, vida normal, vida de quem dá aula, problemas com os alunos e tal, até que tem uma garota que começa, pelo que eu sei, a dar em cima do marido dela e começa a ter um relacionamento problemático ali, e a gente vai ver que as coisas não são bem assim como todos os livros da Frida, e vai ter aquela reviravolta que a gente gosta. Então, esse aqui é A Professora. E encerra aqui também a pilha de livros que eu ainda não li da Frida. Então, são esses 6 aqui que eu ainda não li. Agora a gente vai começar a falar sobre os que eu já li, e esses que eu já li eu vou fazer um ranking do pior para o melhor. Então, se você quiser saber qual foi o melhor livro que eu li da Frida, você vai ter que ficar até o final. Então vamos lá. Em último lugar aqui do meu ranking, lembrando que o meu ranking tem 7 livros, né? Eu li 7 delas e eu tenho 6 que eu ainda não li. E do pior desses 7, que assim, não é pior, não é que quer dizer que é ruim, mas para mim foi o que funcionou menos aqui de todos esses que eu li, que foi Até o Último de Nós, que é da Editora Arqueiro. Esse aqui, ele vai contar a história de um casal que eles estão brigados ali e eles estão nas vésperas de fazer uma trilha, eles estão indo para um chalé, uma cabana, que vai ter um encontro com alguns amigos, que eles vão de férias ali. E quando eles estão indo para esse lugar, que é no meio do nada, como sempre, nesses livros de suspense, eles sempre vão para um lugar no meio do nada, né? Nesse lugar, quando eles estão chegando lá, eles ficam sem sinal, o GPS para de funcionar, eles estão perdidos e eles resolvem, acho que o carro acaba a gasolina. Isso, o carro morre. Eu não falo o que é, não lembro aqui o que aconteceu. O carro morre e eles vão ter que descer para fazer o resto do caminho a pé, só que eles resolvem ir pelo meio do mato, porque com certeza é o melhor caminho pelo meio do mato à noite, e eles começam a ir, e aí eles acabam sumindo um por um até o último de nós. Então, assim, eu não vou dar spoilers, né, que só é uma breve sinopse aqui, que de fato tá aqui no resumo aqui do livro. Esse livro, para mim, eu achei ele muito rápido. Ele tem 220 páginas, ele é muito rápido, e esse é um ponto para mim que ele acaba sendo positivo, porque ele é muito rápido de ler, mas também ele acaba sendo um ponto negativo, porque para mim, eu não consegui me apegar a todos os personagens, as mortes eram muito rápidas, então a gente não tinha aquela preocupação de tipo, meu Deus, o que vai acontecer, quem que é o próximo, não mata ele, ou não faz isso, sua burra, porque a gente não se apega tanto a esses personagens, é tudo muito rápido, muito raso, e eu tive dificuldade com esse livro, então aqui ele ficou no meu ranking no último lugar. Em penúltimo lugar ficou A Intrusa. Esse aqui já é da editora Record. Esse aqui ele tem 320 páginas. E em A Intrusa a gente vai ter a história de uma pessoa que chama Casey. Eu sou péssimo com o nome de personagem, gente. Eu li e já esqueço no dia seguinte. A Casey, ela tá numa casa, no meio do nada, numa cabana. Coincidência com outros livros dela, vocês vão ver aqui. Ela tá numa cabana no meio do nada e vai ter uma tempestade que tá anunciando na TV, que vai ser uma tempestade que vai ter ventos de sabe Deus lá quantos quilômetros por hora, e que fala para as pessoas se abrigarem e tal, e ela tá super preocupada que a casa dela, no meio da floresta, cheia de árvores, pode cair uma árvore na casa dela e tal, então ela fica super preocupada com isso.
Então ela tá lá se organizando para ficar enfurnada dentro de casa, juntando comida e tudo mais, até que quando começa essa tempestade, ela ouve um barulho no sótão, como que chama aquela casinha que fica fora da casa nos Estados Unidos, que tem tipo a casa de ferramentas ali, né, tipo isso. E ela vai lá ver, lógico, ela vai lá ver o que é, e ela descobre que tem uma intrusa na casa dela. E aí ela chama a intrusa pra dentro da casa dela e fala: menina, vai chover, que você vai ficar aí? Não, vem pra dentro. Vai chamar uma pessoa que você nunca viu pra dentro da sua casa. E coisas estranhas vão começar a acontecer ali. Quem é essa mulher? É perigosa, não é? Enfim, vocês vão ter que ler pra descobrir o que vai acontecer aqui. O próximo na minha lista, também é da editora Record, é A Contadora. Esse aqui, ele tem 340 páginas, e aqui a gente vai ter uma história de uma contadora que ela trabalha no escritório de contabilidade, né? E ela desaparece. Num dia ela não vai trabalhar e as pessoas não sabem o que aconteceu com ela. E a amiga dela, que trabalha na mesa do lado, vê que ela não foi trabalhar e ela começa a tentar entender o que aconteceu. Essa moça nunca faltou, ela não é disso. Ela começa a tentar investigar o que aconteceu com a amiga, liga pra ela, vai na casa dela e ela começa a tentar entender o que aconteceu. E aí o telefone da mesa da menina toca e aí vai ter uma pessoa que pede socorro. Ela fica tentando entender o que aconteceu ali, o que tem a ver essa ligação com a menina que desapareceu, será que é ela, será que não é? Ela vai tentar desvendar esse mistério e vocês vão ter que ler para saber o que aconteceu aqui. Esse livro não funcionou muito para mim, porque eu achei que as motivações finais não são boas, o culpado final ali da história, não achei que tem motivo, não achei que é plausível, não comprei muito isso, então não foi para mim. O próximo nesse ranking é Nunca Minta, que também é da editora Record. Esse aqui ele tem 280 páginas, ele já é mais, acho que é o da editora Record que é mais fininho que eu tenho aqui. E aqui, mais uma vez, a gente vai ter um casal indo visitar uma casa que eles estão para comprar. E adivinha onde é essa casa? No meio do nada, é lógico. Como sempre, eles estão indo visitar, estão indo para uma casa no meio do nada, e eles chegam lá, tá tendo o início de uma nevasca, e eles chegam na casa, e aí eles estão esperando a corretora, nada da corretora chegar, eles falam: vamos entrar aqui na casa, a casa tá aberta, e eles veem que tem uma luz acesa na casa, eles acham que a corretora já tá lá, e eles começam a andar na casa, ver umas coisas estranhas, e falam: ué, por que tava aceso? A geladeira tá cheia, o que tá acontecendo aqui? E a gente vai ver o desenrolar dessa história aqui, então você vai ter que ler para saber o que aconteceu. E aqui em Nunca Minta, o que não me pegou também. As justificativas aqui não foram muito plausíveis para mim, a reviravolta final não colou muito para mim. Ele tem uma forma de contar que tem presente e passado, não gostei muito dessa conexão, quando revela ali o que é a conexão, não me prendeu, não gostei muito desse. Mas assim, gente, todos esses que eu falei não quer dizer que eles são ruins, só que eles não são tão bons quanto os que eu vou falar agora, que estamos no top 3. Em terceiro lugar, a gente tem O Segredo da Empregada, que é o livro 2 da série Empregada. Então, você já sabe o que está lá no segundo e primeiro lugar, né? Esse aqui é o livro 2, como eu falei, da série da empregada. Ela está indo trabalhar numa casa de uma nova família, até que coisas vão acontecer, como aconteceu no primeiro livro, e ela vai ter que se virar ali com tudo isso que está acontecendo. Então, assim, eu gostei. Esse aqui já é um livro da Arqueiro, né? Como o livro da empregada da Arqueiro, o livro 2 também. Esse aqui eu já gostei mais, ele tem 290 páginas. Ele me deixou preso ali com as coisas que estão acontecendo, voltar a ver a Millie, ver os desdobramentos ali do primeiro livro, como a gente tem explorado mais essa personagem, como a gente vê personagens ali do primeiro livro que voltam para essa história. Então eu gostei bastante. Terceiro lugar. E agora, o segundo e primeiro lugar, eu vou falar bem juntos aqui, porque eu não consegui escolher, esse é o segundo, esse é o primeiro. Talvez eu consiga, eu acho que eu consigo, vai. Mas eu vou mostrar os dois juntos, que o segundo lugar ficou O Namorado.
Esse aqui é o namorado que ele saiu pela editora Record, eu vou deixar a capa aqui. Esse aqui é a minha edição da Tag, que ele tem essa capa muito linda, e eu falei, eu quero essa capa, não quero a capa da Record que vai estar aqui. Eu acho essa capa muito mais bonita, vocês não acham? Qual você prefere? Comenta aqui. Mas nessa edição da Tag, ele tem 350 páginas, como da Record eles saltam, né, a edição um pouquinho maior, também com as letras muito boas, né, e tal. E aqui em O Namorado, o que eu gostei muito dessa história é que o namorado a gente vai ver histórias de dates ruins. A gente vai acompanhar a história da Sydney. A gente vai ver a história da Sydney, que ela só tem encontros ruins. Ela vai em uns encontros aqui que a gente fica com vergonha alheia do que tá acontecendo. E é bem aquela história, tipo, amiga, aconteceu tal coisa comigo e não sei o que, você não ficou sabendo, não sei o que. E ela vai contar ali os dates dela, os perrengues que ela passou. Então, assim, eu gostei muito dessa história, a forma como ela é contada, é muito rápido de ler, eu fiquei muito apegado aqui aos personagens, não gostei tanto do plot twist, mas ainda assim, a forma como a história é contada, a rapidez aqui dessa história, a forma como me prendeu aqui, tudo muito bom, gostei muito, então esse aqui ficou em segundo lugar. E em primeiro lugar, vocês já devem saber qual que é, então... A Empregada, o livro foi o primeiro livro que eu li dela e que me explodiu cabeças. Eu gostei muito desse livro. Ele tem 297 páginas, 300 páginas. Esse aqui é da editora Arqueiro. E aqui, Empregada, como eu falei, a gente vai ter a Millie, que vai trabalhar na casa dos Winchesters. E aí, chegando lá, ela acha que ela tá trabalhando para a família perfeita, que eles são ótimos, são maravilhosos, só que coisas estranhas vão começar a acontecer ali na casa, eles não são tão a família perfeita que ela acha que eles são, vai ter uma reviravolta e a gente vai ver ali coisas sendo reveladas. Então, assim, livro rápido de ler, que te deixa preso, que tem aquele plot twist que você não esperava quando você vai ler ali pela primeira vez os livros da Frida, foi o meu primeiro contato, então, assim... não estava esperando esse plot twist, gostei muito. Não sei se ele seria o meu primeiro lugar, se eu tivesse lido outros dela antes, né? Talvez eu tivesse gostado mais de algum outro, mas eu adorei ter começado por esse, eu amei. Então só leio. Então, gente, esse aqui foi o meu ranking de livros da Frida McFadden. Se você gosta de livros da Frida, se você gosta dessa autora, se você concorda com a minha lista, comenta aqui embaixo. Vamos conversar um pouco mais. Faz a sua lista aqui também nos comentários. Eu quero saber quais foram os livros que você mais gostou, os livros que você não gostou, se você concorda comigo, não concorda. Vamos conversar aqui embaixo. Já deixa o seu like nesse vídeo, manda para os amigos. Eu vejo você no próximo vídeo, que devem estar aparecendo aqui. Vejo você no próximo. Tchau, tchau.